essa distinção que arte é arte, artesanato não. Eu acho que tudo está no mesmo nível, depende só da qualidade de cada um. Eu nasci em Sabará, que é aqui pertinho, né, uma cidade histórica, muito bacana, e minha casa dava, o fundo da casa dava para um rio, o Rio Sabará. Então era um local proibido, mas de brincadeira, que a gente podia fugir até lá e brincar. Então era uma coisa assim muito gostosa, muito de interior mesmo, né? Meu pai é Fileto de Oliveira, ele era comerciante, foi açougueiro, foi barbeiro, ele gostava de cortar cabelo. Minha mãe, Maria Fantini, é descendente de italiano, meu avô era italiano mesmo, e ela foi professora primária a vida inteira, assim, seríssima, tinha o maior orgulho de nunca ter faltado um dia de aula, sabe? Naquela época não existia greve, não existia nada dessa coisa de escola fechada. Eu tinha, assim, um encanto com as professoras primárias, né? Que a gente tinha uma professora que ia do começo até o final, da quarta série, né? E a Dona Maria do Carmo, que era, assim, um sucesso. E sempre foi um ensinamento, acho que muito aberto, muito amplo. Eu fazia muito desenho, mexia com modelagem para fazer os relevos do país, sabe? A escola chamava Santa Rita e era uma escola muito boa, eram de uns padres, mas uns padres progressistas, então mas aquelas escolas você tinha que usar aqueles uniformes de saia comprida, sabe? De gravata, manga comprida. Só que era estudo dentro de Sabará e com a história toda de Sabará, com as festas religiosas, com as festas juninas, os carnavais. E eu participava de tudo, desfilava nos blocos, fazia de tudo. Eu sinto o seguinte, quando eu fico lembrando, que era foi uma infância muito boa, foi muito agradável, sabe? Não é assim, eu não tive aquelas infâncias conturbadas ou adolescências conturbadas, nada disso, para mim tudo ia fluindo, sabe? Minha família era espírita. Aliás, meus irmãos ainda são. Eu fugi de religião. Quando eu era ainda criança, eu ia no catecismo, depois, quando jovem, chamava Mocidade Espírita, e eu acompanhava tudo e fazia tudo que eu tinha que fazer. Eu era menor de idade e gostava, sabe? Naquela época eu gostava. Depois que você começa a questionar o porquê de cada coisa, e aí eu fui chegando à conclusão que eu não precisava de ter uma religião. E quanto mais velha eu fui ficando, menos necessidade eu sinto. O primeiro estudo que eu queria, que eu tentei até, foi fazer sociologia, aqui em Belo Horizonte. Eu tive que vir para cá, ficar viajando de ônibus para estudar. Mas aí foi até bom, assim, eu não passei. Aí veio aquela confusão, né, em 64, e aí eu tive que parar mesmo com isso, que isso era Aliás, a escola foi fechada, né? Meus professores, vários foram presos, os que eu estava fazendo cursinho lá. E nessa confusão também não passei. Eu também acho que eu não seria exatamente isso. Eu estava envolvida com uma turma de esquerda, então eu tinha primos, sabe? Então eu estava muito envolvida com essa área social. Eu não era do partido, mas eu era mais ligada ao pessoal do partido, do PC, né, do comunista. Meu avô, esse italiano, ele era um cara que tinha esse lado mais simples, mais batalhador, sabe? Muito diferente, por exemplo, de vários colegas que eu tinha lá em Sabará, que era da Sociedade Mineira Sabarense, né? E que tinham outra visão de mundo, os valores eram muito diferentes. O valor da minha casa não tinha essa coisa de comprar, de ter, sabe? De obter, nada disso. Isso não era importante, era você ter o suficiente, sobreviver com dignidade. Foi por isso que eu fui sendo levada
Eu não tinha tanto instrumento assim de formação para ir fazer sociologia, mas eu tinha os primos que me falavam, que me tocavam e que a gente fazia movimentos, a gente ia visitar uns asilos para poder levar uma qualidade de vida melhor para o pessoal que estava lá. E isso tudo eu sempre achei que era muito importante. E minha família sendo espírita, os espíritas eles têm muito essa coisa de ajudar o próximo, de dividir, de repartir o que tem. Quando eu comecei a vir muito a Belo Horizonte, porque eu queria estudar, foi aí eu conhecia ele também. E aí eu comecei a frequentar DCE, sabe? E nas horas dançantes. Ele é descendente de judeus, a mãe dele eram russos. E ele estava fazendo engenharia, quando eu conheci ele estava estudando ainda. Ele estudava engenharia na UFMG. E depois de assim, tipo um mês, sei lá, 6 meses que a gente estava já querendo arrumar alguma coisa, ele queria casar. Eu falei, não, então para casar a gente tem que ir lá, meu pai tem que saber, porque até então era tudo escondido. Aí mudamos para o Rio, e a gente foi para lá, e lá meu diploma de curso de formação não valia, eu não podia trabalhar, não há conexão. Agora, atualmente até que há, mas naquela época não tinha. O diploma de Minas não valia para ser professora lá no Rio. Eu tinha que fazer um curso de adaptação, sabe? E aí eu fiquei lá curtindo, fazendo curso de decoração, curso de tapeçaria, sabe? Fiquei fazendo outras coisas não muito sérias, mas que passava o tempo e eu estava adquirindo também experiências, né? Porque eu era menina que saiu do interior, né? Eu frequentava muito exposições, teatro. E eu ficava envolvida, até encantada com os cenários, com essa parte toda com a vestimenta, né, cultural. Então eu comecei a ir mais para esse lado, sabe? Eu lia muito, mas o que me pegou mesmo foi essa parte visual, que era mais, que me chamava mais. Eu tinha 22 anos quando nasceu o meu primeiro filho, a Simone, que chama Simone Chachan. Logo que ela nasceu, a gente decidiu que vinha morar em Belo Horizonte. Aí, quando eu cheguei aqui em 60, que eu comecei a pensar, bom, então agora eu estou na minha casa, no meu ambiente, aí eu vou tentar fazer vestibular. Outro, né, porque aquele da sociologia não deu certo. E aí eu já não queria mais isso. Eu estava mais envolvida com arte, com artes plásticas. Antes de fazer o vestibular, eu cheguei aqui em Belo Horizonte e encontrei a amiga que já estudava Belas Artes. E ela me falando do tanto que estava bom o curso da Escola de Belas Artes, sabe? Da UFMG, lá na Pampulha. É a Vera Queiroz, que é uma outra artista plástica. E aí eu fiquei envolvida com isso, entusiasmada, fiz a prova, passei, deu tudo certo, pronto. Escolheram para mim. O mundo vai se abrindo quando você entra na universidade. Que aí você começa a ver que existe gravura, coisa que eu não sabia como é que era, não tinha informação. A gravura, tem a pintura, a modelagem, a escultura. E você vai tendo tanto conhecimento que no fundo você quer fazer tudo, né? Você quer ir para todos os lados. E aí eu fui desenvolvendo, continuei, porque nos primeiros anos você faz de tudo. Você faz várias matérias, era assim, né? Fazia várias matérias para depois de 2 anos você escolher qual você ia especializar. Então no começo eu fiz isso de fazer pintura, além do desenho, a escultura, a gravura, serigrafia, fazia de tudo um pouquinho. E tinha uns professores que realmente a gente ficou muito próximo. O próprio diretor da escola, o Haroldo Matos, foi uma pessoa assim, muito importante, porque ele me incentivava muito e ele já gostava de cerâmica. Ele era uma pessoa que viajava muito, E aí ele começou a trazer tintas de fora do Brasil
E na escola tinha um forno. Eles não faziam cerâmica porque eles desprezavam cerâmica, né? A verdade, a cerâmica não era arte, é artesanato. É artesanato. E lá era uma escola de arte, belas artes. Então, ainda tinha isso. Eu tinha um professor que criticava muito isso, de se chamar de belas artes. A arte pode ser horrorosa, né? Mas é uma arte, não deixa de ser. E, então eu tive o Haroldo, o Jarbas Juarez, o Álvaro Apocalipse, a Liliane Dardot, que eram pessoas muito importantes para mim naquele momento, que eu tinha pouquíssima informação, porque a cidade interior é muito diferente. Depois que a gente vem para uma capital, que você começa a prestar atenção como é que no interior você tem que buscar, tem que batalhar para buscar a sua formação. Teve momento assim de entrar a polícia lá dentro, né? Então a gente ficava e tinha as passeatas que a gente participava. Então isso tudo eu fiquei um pouco, mas só que eu estava dividida, porque o ano que eu entrei na escola, eu estava grávida, eu não sabia. Então assim, eu tinha um filho já de um ano e pouco, um ano e meio, e nasceu um filho. Tinha a filha e nasceu um filho. Então foi tudo muito próximo. Eu frequentei a escola com 2 filhos, né? Eu não podia ficar indo para a Praça 7, sabendo que meu filho está lá na escola, que eu tinha que buscar, sabe? Essa coisa tinha que ir até um ponto. E depois eu dava... Mas sempre apoiando muito os colegas que estavam participando, ou mesmo sabendo das histórias todas que a gente vivia, né? Tudo isso. Participando de todos os movimentos que fosse por uma causa bem nobre, né? Era ditadura mesmo. Então, assim, tinha uma série de coisas, exposições eram super vigiadas, né? O que você pode mostrar, o que não pode mostrar. Tinha exposição, quer dizer, dos artistas que estavam mais atuando, que eram mais provocativos também. Então, eles eram boicotados, não era permitido. Nessa época da escola, a gente ficava tentando trabalhar, fazer alguma coisa dentro do próprio trabalho de artes plásticas. E aí eu fui convidada, eu era muito boa no curso de artes gráficas. Os exercícios eram fazer capa de disco, capa de livro, e eu desenvolvia bem. E da UFMG, na reitoria, eles tinham também um negocinho de fazer um caderno de literatura, e que eles mandavam para a Belas Artes para a gente fazer a ilustração. Aí eu comecei a gente teve, com o trabalho da faculdade mesmo, a gente fez, cada um ganhou um poema, um conto para a gente ilustrar. Isso me chamou muito a atenção. Aí mais tarde surgiu uma vaga para estagiária nessa revista, aliás, no jornal universitário. E aí eu fui aceita e fiquei trabalhando lá. Trabalhei 2 anos como estagiária. E que foi muito bom. Eu participava da ilustração dos jornais da universidade. E era numa época, agora eu vejo assim, o progresso, né, com o computador. A gente fazia tudo com letra 7. Era régua, aquela coisa toda, com nanquim. E as letrinhas, né, que você tinha que comprar as letrinhas e passar para o papel. E não podia errar, era uma coisa. Mas eu gostava, sabe? E aí eu dei muito bem nessa área. Então eu trabalhei muito tempo com isso, com artes gráficas, né, que a gente chamava na época, que agora chama design gráfico, né? Lá dentro da Escola de Belas Artes, os professores que a gente falava, que eram muito bons, muito dinâmicos, eles estavam tentando trazer o mundo aqui para dentro da Escola de Belas Artes, né? Então, eles ficavam sabendo de feiras fora do Brasil, essa coisa toda, e resolveram fazer uma feira, que era feira de arte. Foi chamada de feira de artesanato, mas as primeiras vezes, assim, o Jarbas mostrando o desenho dele, o Álvaro, tinha um outro professor que trabalhava com metal e fazia bijuterias, a Yara Tupinambá com a pintura dela. Então, eles é que resolveram, que criaram isso e conseguiram aquele espaço dentro da Praça Liberdade.
E como acho que eram poucos professores para ocupar uma praça, eles convidaram os alunos, quem que interessasse. Então a gente ia para lá, a maioria levou, foi o próprio desenho, o próprio trabalho, a própria pintura, mas eu quis levar, eu e mais duas colegas, a gente começou a fazer uma bijuteria a partir de relógios, de sucata de relógios. Não sei se é porque eu tinha acesso aos Fantini, que são relojoeiros, eu ia lá, eu pegava, eles me davam assim, eram caixas e caixas daquelas coisas, peças lindas de relógio. E a gente incrustava uma pedra e montava, fazia um colar. Então eu mostrei isso e comecei a fazer pintura em cerâmica para levar para lá. Mas assim, não é que eu fazia cerâmica. Eu comprava cerâmica e pintava ela a frio. Ou ia numa cerâmica, numa olaria, e pedia o cara fazer no torno e pintava com engobe, que era uma forma de já sair colorido. O engobe é uma argila líquida que a gente colore. Então, com isso você já tinha uma peça, em vez de sair cor de cerâmica, já saía da cor daquele engobe, que era que a gente usa óxido de ferro, o corante amarelo, o corante verde, vai usando óxidos e corantes e vai conseguindo tons diferentes da argila. Aí, quando eu levei para lá, mas assim, meus meninos eram pequenininhos, o menor eu levava no Moisésinho, assim, ficava na grama, a gente, todo mundo hippie demais, né? a gente punha uma esteira para mostrar as coisas e uma esteira para a criança ficar livre, a gente sentada. A minha menina já andava de velocípede, aí meu marido ia com ela depois no velocípede, ficava lá dando volta até a gente chegar a hora da gente ir embora. Então a gente ia sempre tentando descobrir um jeito de estar a família ali junta e fazendo o que eu gostava. Nessa época da feira, a gente foi vendo, estou falando a gente quando eu falo assim, eu e minhas duas colegas, a Tânia e a Heloísa, a gente foi vendo que estava dando super resultado. E era um período assim que aqui quase não tinha loja de móveis. Aí nós resolvemos que a gente ia abrir uma loja para vender aquilo, que aí já não precisava mais ficar indo para a feira. Porque a feira é um negócio assim, é curioso, é legal, mas todo domingo você ter o compromisso é bem desgastante, né? Aí nós alugamos uma loja lá na Savassi, tipo uma garagem, um lugar assim, que ainda tinha muita casa antiga, muito lugar para alugar, e deu muito certo. Aí a gente resolveu que tinha que crescer a loja. Isso eu acho que foi a bobagem, não precisava de ficar crescendo, aumentando. Porque a gente reformou uma loja, aí já na Contorno, perto da Rua da Bahia, ficou grande, ficou conhecida, era uma loja de decoração, que a gente aí vendia, além das nossas coisas, a gente ia a São Paulo e em outros lugares para comprar objetos de acrílico, de vidro, de madeira, para diversificar a decoração. Só que isso era muito chato para mim, essa coisa de ficar vendendo. Eu gostava do fazer. Eu brincava que eu era a dona, ficava só lá no fundo trabalhando, eu não ficava na frente no balcão para receber as pessoas. E aí até que eu propus para uma das colegas, uma das sócias, e se a gente largasse isso e abrisse um ateliê? A gente não vai ganhar dinheiro, a gente não vai, mas a gente vai desenvolver muito mais o nosso trabalho. E essa colega topou. Quem é? A Tânia Gontijo, que hoje é dona de uma loja que chama São Romão. E a outra não topou, ficou ainda um tempo com a loja, mas aí a gente separou. E aí a gente alugou um lugar, um espaço para começar a trabalhar com a cerâmica. Aí que eu comecei a ser artista mesmo. Nesse período que a gente estava ainda com a loja, eu fazia tudo quanto era curso que aparecia aqui de cerâmica. Então foi aí que veio a Celeida, o Megumi Uasa, que era um escultor, ele foi dar um curso lá em Ouro Preto, eu fui para lá.
Depois, quem mais que teve? Teve o Baravelli, que veio a Belo Horizonte. Sempre quando vinha aqui era em função da Escola Guignard. A Escola Guignard, nesse momento, era assim, muito cheio de ideias de trazer pessoas, de acabar de formar seus alunos. Porque era uma escola muito boa e a Escola Federal, o FMG, ela não tinha muito essa preocupação de trazer muita gente, de continuar essa formação dos alunos. Pelo menos não tinha isso tão às claras, né? E, então era pela Guignard que apareciam esses cursos. E eu fui fazendo todos os cursos. Eu voltei à escola várias vezes para fazer gravura, porque como eu gostava de arte gráfica, eu fui fazer lito, fui fazer gravura em metal. Eu estava me formando. A Vera Queiroz foi uma pessoa que me deu um curso de gravura em metal, que é assim, belíssima, bem diferente. A Milka de Castro, que foi um grande mestre para mim. Durante a época da Guignard, ela montou um curso, durou um ano, que chama Núcleo Artístico, que convidou a Milka para dirigir. A gente não tinha gasto com a gente, eles que estavam bancando tudo, e a gente tinha o Amilcar à disposição. Então foi assim, um maior sucesso esse um ano de núcleo artístico. E foi assim, a Guignard alugou uma casa ali em Lourdes, montou a casa para a gente ter aula de pintura, ter aula do que a gente quisesse. Então eu fui pensando na escultura, então eu fui colega lá da Baldoni, Teresa Baldoni, que era já uma artista também, e a gente tinha a orientação do Amilcar, que já era um grande escultor, muito bem conceituado, já muito conhecido, e foi só crescendo, né? Até brinco que eu fazia uma porção de Amilquinha, sabe? Porque aí o professor te leva tanto a fazer aquilo que ele estava fazendo, que você começa a repetir, né? Isso eu vejo quando eu dou aula. Tem várias pessoas aqui, vários alunos, que fazem um trabalho semelhante ao meu. Isso não tem jeito de acontecer diferente. A gente começava com recorte de papelão e dobraduras. Depois a gente passou para aquela folhinha de alumínio, já começou até com a tampinha de Nescau, que é aquele que você corta, recorta, quadra e faz dobradura. Depois nós começamos a trabalhar com chapa mesmo, de alumínio, de metal. Aí já era indo com ele nas serralherias, e a gente já tinha já um protótipo de papelão, e o cara fazia pra gente em metal. Mas assim, muito perdida ainda, né? Eu não sabia exatamente. Assim, até que tem uns resultados interessantes, saíram coisas boas. É um universo todo que vai te encaminhando para desenvolver o seu trabalho pessoal, qual que é a sua paixão, o que você quer realmente mostrar para os outros, o que você faz. Porque até você achar o seu caminho, o seu campo de trabalho, é quase que um sofrimento, porque a gente não sabe, você faz muita bobagem, faz muita coisa que quando eu vejo agora, eu falo, nossa, eu não podia ter feito isso, ou pelo menos não podia ter publicado isso. Mas não arrependo de nada, porque tudo faz parte do processo de aprendizado. Eu acho que na hora que eu comecei a trabalhar com a cerâmica, me soltar, pegando no material, é quase que uma brincadeira, você fazer qualquer coisa, você não tem nada programado. Você quer desenvolver uma linguagem nova, você vai moldando mesmo e fazendo. Aí você vai se encontrando e as coisas vão acertando. A parte da queima foi vindo depois, que é fundamental também, mas quando eu começava, eu não pensava o que eu vou terminar, se vai ter cor, se não vai ter cor, né? Eu estava querendo explorar a argila, então eu usava cores diferentes na argila, acrescentava materiais, experimentava. Eu acho que é figurativo, eu não sou abstrata. Não, né? Não, apesar de todo mundo me perguntar para que serve. E isso é uma pergunta que faz muito para o abstrato, né? Para que serve? Mas é porque ainda não acostumou a ver uma coisa que pode ser só enfeite, só decoração, só fazer bem aos olhos. Ele não tem que servir para nada. Porque o figurativo, você enxerga a figura humana, ela está correndo, ela está sentada, ela está junto com o outro, né?
esse trabalho meu, ele acaba sendo assim uma coisa mais solta, mais livre, ele não tem que ser nada. Ele tem que fazer bem aos olhos, ele tem que me satisfazer, quer dizer, eu fico feliz com o resultado. Eu comecei a construir uma cidade, então fui criando objetos que formavam a cidade. Eu tenho nas fotos assim, instalações que eu fiz, que a gente punha até ponte, põe um riozinho, sabe? Essas coisas você começa quase que brincar de construtora, sabe? E construía os espaços. Então, isso eu acho que foi legal. E aí foi aí que eu descobri que eu queria fazer mesmo, era isso. Eu já tinha começado a fazer umas figuras humanas que eu levei muito assim no começo na brincadeira, essa coisa de modelar argila e de repente saía uma cabecinha para um lado, a cabecinha para o outro. Eu falei assim, bom, então vou fazer disso um abraço, né? E aí eu consegui fazer, depois eu comecei a achar que esse negócio de duas pessoas agarradas dava um incômodo, sabe? Então eu comecei a separar, a dividir, aí comecei a fazer duas pessoas juntas, perto, né, só, que eu chamo de abraço. Um dos movimentos que eu fazia, descobrindo a argila, descobrindo a flexibilidade, a maleabilidade dela, que é um material assim ótimo, belíssimo para você trabalhar. Você passa o dedo, você passa a mão toda, sabe? E aí eu comecei a fazer, inclusive, era esses tamanhos que eu falava assim, eu vou fazer só coisa que cabe na minha mão, que aí para eu não ter que depender de outras pessoas. Uhum. E aí foi surgindo, por exemplo, um bloco de argila que eu puxei para um lado, puxei para o outro, surgiu uma figura, duas figuras, que eu deixei como um abraço, mas juntinho. Fiz isso muito tempo, assim, de fazer um abraço com duas pessoas, três pessoas juntas. Depois isso começou a me incomodar, essa juntidade, sabe? Aí eu comecei a querer fazer ele separado. Aí eu fui fazendo o abraço, mas que faziam duas figuras. Fui convidada a participar junto com um grupo de artistas, eram 5 pessoas mostrando, e aí eu não queria vender de jeito nenhum. Aí a dona lá do espaço falou assim, então põe um preço bem alto, que aí ninguém vai querer comprar, né? Foi a primeira peça. A que eu não queria vender foi a primeira peça que foi vendida. Aí comecei a ver o seguinte, que eu posso fazer outra. Foi a mesma coisa quando quebrou uma peça, que eu chorei. Chorei assim, gente, também não posso ser desse jeito. As coisas são para você perder e ganhar outra vez, né? A vida é esse ciclo de vai e vem. Foi num festival de inverno que eu estava assim, todo festival, a novidade que tivesse no festival eu estava fazendo. E teve um festival que foi a Marlene Trindade foi dar um curso de papel. Eu nunca nem tinha ouvido falar disso, de papel artesanal, dar um curso. Ela já trabalhava com isso na UFMG, na Belas Artes. Aí eu fui para Diamantina fazer esse curso. E fiquei encantada com essa coisa do papel, de você pegar cascas, folhas, fibras e transformar isso num papel que você pode escrever, pode desenhar, pode fazer um livro, né? Então isso foi assim muito bacana. Como eu já trabalhava com cerâmica, 3 dimensões, eu comecei a querer ter o papel com relevo. Aí eu comecei a fazer uma cerâmica onde eu punha o papel para secar. Então eu fazia umas paisagens, que eram umas montanhas, uns rios, uma coisa assim, e eu punha um papel ali em cima daquela cerâmica. Aí o papel já saía todo com relevo. Isso tudo eu pondo cor, fazendo uma pintura mesmo no papel, usando papel colorido e sobre um movimento de uma cerâmica. Então foi um trabalho que eu dediquei muito tempo, inclusive ganhei a vez até uma homenagem que eu fiz, foi em São Paulo, eu fiz uma série de telhas de papel. Então assim, foi um trabalho mais novo, então teve um destaque, porque eu fiz telhas, tingi o papel com terra
Então o papel saía cor de terra com suas telhas e fiz numa telha, as telhas coloniais. E aí montei na exposição lá na Pinacoteca do Estado, montei um chão com telhas, sabe? Um telhado, montei um telhado. E foi uma época legal essa do papel, uma que é um trabalho mais leve. Eu conseguia eu mesmo trabalhar, fazer tudo, transportar isso, porque com a cerâmica tudo tinha um problema para transporte, para embalagem, e com papel realmente é uma maravilha. Então, no meio dessa confusão toda de arte que eu fazia, né, de gravura, de loja, de não sei mais o que, eu conheci o Megumi, né, que eu trabalhei com ele num curso lá em Ouro Preto. E aí ele me falou da sogra do irmão, que morava aqui próximo de Belo Horizonte e que estava começando a fazer cerâmica. Aí me deu as coordenadas para mim e para a Adel, para a gente procurá-la aqui na região. Aí nós duas fomos juntas para procurar a Toshiko. Ela estava com 70 anos e começando uma nova carreira. Porque até então, assim, ela era dona de casa, mãe, avó, e fazia as coisinhas dela, que era a ikebana, as bonequinhas de palha, sabe? Desenho, ela sempre gostou muito de desenhar, tinha um caderno de desenho, assim, fantástico. Ela ficava desenhando as galinhas, o peru, o pavão, sabe? Os peixinhos. E estava passando isso para a cerâmica que ela estava começando a fazer. Aí nós duas, eu e a Adel, chegamos lá com outras ideias de como fazer cerâmica, para ajudar a crescer mesmo no fazer a cerâmica, porque ela não tinha tanta informação do fazer a cerâmica. E aí a gente foi trocando figurinha, né? Ela era uma pessoa muito, muito especial, muito positiva, sabe? Então, assim, depois a gente quebrava, dava uma queima errada, e eu, ai, Toshiko, deu errado, que triste, como é que nós vamos fazer? Que eu realmente, eu falei assim, mas isso é muito bom. Sabe, se der tudo certo, você não tem que buscar mais nada, então você tem que procurar, tem que estudar, sabe? Tem que buscar uma outra solução para isso. Então ela tinha esse lado, assim, de pesquisadora, sabe? Se envolvia muito com o que ela estava fazendo. Ela não ficava satisfeita com qualquer coisa que ela fizesse. Ela queria aquilo que ela estava na cabeça, sabe? E é uma pessoa muito doce, sabe? Ela era muito diferente das nossas relações, porque os japoneses são muito sérios, muito concentrados no que estão fazendo e muito cuidadosos. Então, assim, a cerâmica dela tinha que ter a frente e o verso. Ela não aceitava fazer o atrás de qualquer jeito. É tão importante para o outro ver o que você fez, que é mais ou menos como as nossas bordadeiras de Minas Gerais, que são famosas, o avesso do pano é tão importante como a frente do pano. Mas isso não é o comum. Todo mundo faz o fundo da casa é sempre avacalhado, o fundo, né? A gente sempre deixa para lá. E ela tinha esse cuidado com a peça inteira. Inclusive, ela brincava, olha, se você vai fazer eu esqueço o nome, aquele de tomar o chá, e você toma o chá de frente para o outro é que está vendo o fundo. Então, se o fundo não estiver correto, é muito feio que você está fazendo. As cerâmicas aqui de perto, dessas olarias, é feita em forno a lenha. Só que é um forno mais executado e tal. Mas é a queima de baixa. Então é a cor de telha, a cor de vaso para plantar. Homogênea. É. Agora, não muito homogêneo, que dá as manchas pretas. Por causa do fogo, a labareda passou, né? Agora, o forno no Borigami ou Anagami, ele tem uma temperatura muito alta, há uma deposição de cinza que modifica completamente a argila. E com essa queima que eu chamo de bizen, que o meu forno eu construí para ser um tipo bizen, que é uma região lá do Japão. Ele é o que deposita mais cinza.
Esse negócio dele ser essa curva, e ele sobe e desce. Então, na hora que ele desce o fogo, ele desce caindo cinza sobre as peças. E eu, assim, me apaixonei totalmente, corpo e alma. E com essa força da Toshiko, eu acho que isso ainda ficou mais forte. Que ela incentivava, ela ficava escutando o barulho do fogo, sabe? Que a gente tem uma forma de ler a temperatura, mas a gente tem que ficar atento o tempo inteiro, acompanhando o som do forno. Se a lenha já queimou toda, se está na hora de jogar outra lenha. Isso tudo a gente vai ficando esperto nessa coisa da leitura do forno, sabe? Do som que ele emite. Isso é muito legal. O Bizem foi criado para poder impermeabilizar o jarrinho de saquê, que chama tokuri. Lembrei, tokuri. Aí, eles descobriram que se a peça ficava muito tempo dentro do forno e recebendo as cinzas, ficava impermeável. Né? Então, eles começaram a criar esse forno de Bizem, que é diferente do anagama. O anagama, a fornalha já é um espaço só. O Bizem, que é um noborigama, o fogo entra, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, e cada vez que ele sobe e desce, ele deposita, ele cai a cinza, que é na hora que você está jogando lenha. Jogou muita lenha, dá aquela fumaça, dá a cinza, que sobe e que desce. E vai depositando sobre a peça. Então isso vai criando uma impermeabilização na peça. A gente não precisa de passar o esmalte vitrificado, que é uma forma de impermeabilizar. Com o forno noborigami não precisa, porque a peça já sai impermeabilizada. E o raku também é uma queima japonesa. Nós importamos muita técnica japonesa, né? Aliás, todo mundo tem muita coisa do Japão. E o raku contam a história que era assim, os agricultores estavam na hora do chá. Então eles faziam uma peça lá com a terra e queimavam em cima de uma pá, ou de uma enxada, sei lá, e com capim, com a palha de arroz. E aí cozinhava, porque a cerâmica só transforma em cerâmica depois que a argila foi cozida. Então tem lugar que chama de terracota, terra cozida. A argila cozida é uma cerâmica. Então, enquanto está em argila, ela dissolve, ela desmancha, ela não é nada. Você tem que cozinhar para ela poder transformar em cerâmica e ficar eterna. Aí fica. Aí é aquilo que eu te falei assim, dura para o resto da vida. Você pode achar caco, mas a cerâmica está ali, você sabe que material que é aquele. E aí é uma técnica que assim, na hora que você tira, agora a gente foi ocidentalizando a técnica, que é fazer um forno, põe as peças lá dentro, já com esmalte, a gente tira com uma pinça, põe numa serragem, a peça incandescente, a serragem pega fogo, dá uma fumaça, e essa fumaça é que vai dar uns negros na cerâmica de raku, que é uma característica do raku, são os pretos e os craquelês. Então isso acontece nesse momento. Você tira uma peça incandescente e coloca ela passando pelo ar. Inclusive tem uns que fazem uma festa, você fica de noite rodando com uma peça incandescente, sabe? Que isso vai resfriando, ela vai craquelando. Na hora que você põe na serragem, aquele lugar que craquelou vai ficar um pretinho. Então aí que aparece o craquelê. E é uma técnica que chama muita atenção. Ela é muito visual. E acontece assim rapidinho. Então, para demonstração, eu faço sempre. Porque a pessoa vê o resultado na hora. Porque aí tirou 10 minutos que ficou ali abafado, você já pode tirar, lavar e já pode usar. O Roberto Lotti, que foi quem construiu o meu forno, ele foi meu aluno e trabalha com cerâmica. Ele é um arquiteto e trabalha com cerâmica até hoje, muito bom. Quando eu resolvi fazer o forno, ele topou desenhar para mim. Então nós ficamos visitando, eu, ele, meu filho, o Yuri,
A gente ficou visitando fornos, vários fornos, e decidindo que tipo que eu faria. Eu queria um noborigami, mas seria para o bizen, seria para esmalte, como é que seria? Então, e aí ele desenhou, ele como arquiteto, a gente pegou livros e livros, a Toshiko deu palpite, o genro dela, que é um engenheiro, um japonês, aí traduziu para a gente vários trechos de revista, de livros japoneses, para a gente ter mais informação. Então, o Roberto Lott foi uma pessoa muito importante assim, nesse fazer. O noborigami tem um resultado muito fantástico. E o principal dele é que ele vai ficar durante 4 dias queimando com lenha. A lenha tem que ser de eucalipto. São variedades da lenha de eucalipto, assim, se ela é maciça, se ela é rachada, se ela é só o sarrafo. Cada uma dessas dá um tipo, dá um efeito dentro do forno. Aí, quando a gente começa, a gente tem que cabe umas 500 peças. Então, eu tenho que estar com todas as peças à disposição. Vai um grupo de pessoas, tipo as 4 pessoas, para a gente ir ocupando dentro do forno, dentro de cada câmara. Aí vai pondo peça a peça, uma próxima da outra. A Toshiko nos ensinou, por exemplo, a amarrar palha de arroz em volta da peça, que isso aumenta as marcas de cinza naquele local. Então, isso é uma coisa do japonês e que a gente aprendeu e está usando e abusando agora. Mas tudo isso tem que fazer com muito cuidado, é devagar, não pode ser nunca correndo. Então, a gente tira um dia para montar esse forno. Encher uma câmara, depois encher a outra. Tem que pôr na prateleira com cuidado, separado com bolinhas de cerâmica, que é uma argila especial que a gente prepara, para poder ele não agarrar na placa de cerâmica. Porque a prateleira é uma cerâmica, é um refratário. Mas se você põe direto uma cerâmica ali, que ela tem alguma coisa, alguma argila que possa fundir, vai agarrar. Então a gente põe essas bolinhas de argila para separar. Então assim, tudo é um ritual. Então isso, tem uma pessoa que fica fazendo bolinha, outra que faz cobrinha, para poder a gente separar um tijolo do outro, um tijolo da prateleira. Tudo isso tem que ser separado com essas argilas. Depois que montou o forno todo, a gente tem que fechar as portas são fechadas com tijolos e barro. A gente pega o barro lá do chão mesmo e faz, como construção essas antigas, né, com barro mesmo. E aí começa a queima muito, muito devagar. É um fiapinho de fogo que entra. Nem é lenha lá dentro. A gente faz um canal assim por fora, pra gente pôr lenha só no canal. Para entrar lá dentro já tem que estar uns 200 graus, uma coisa assim, para não quebrar peça nenhuma. Porque todas as peças estão cruas lá dentro. Então, se você põe uma lenha com muita labareda, vai estourar a peça. Explode, você fica ouvindo explosão. A gente leva 4 dias, que tem dado 72 horas, 80 horas de queima. Aí é total, desde a hora que começou, pouquinho, um fiapo de fogo, até no final que assim, é fogo para todo lado, é um dragão soltando labareda. E é bonito de ver, viu? Tem que ter sempre uns 3 ou 4 acordados. No meu caso, porque o meu forno é maior do que o da Adel. Porque no princípio, eu posso ficar lá sozinha. É só ir alimentando, eu vou lá em casa, volto, alimento, é devagar. Mas quando chega no final, é fogo sem parar. E aí tem que estar madrugada, de manhã, o tempo inteiro. Então a gente faz já um esquema. A pessoa vai para ali e sabe que vai ficar 3 horas trabalhando. Aí vai chegar um outro que vai rendê-la. Então é um trabalho coletivo, é muito legal. Eu acho que é importante no período da sua vida você fazer essas mostras. Porque as pessoas, são raras as pessoas que vêm. Agora as pessoas vêm no meu ateliê. Mas no princípio não tinha isso de vir, porque eu não era conhecida. Então você tem que mostrar, tem que ir para o jornal, tem que ir para a televisão, tem que fazer um convite, tem que espalhar o convite, pôr no jornal bastante informação, que aí dá para as pessoas conhecerem você e o seu trabalho, e o seu trajeto. Isso eu gosto muitas vezes de fazer, sabe? Eu não gosto de fazer só um trabalho e mostrar. Acho que a pessoa que
tem que sair de casa para ver uma exposição, se for um trabalho muito pouco, eu acho assim, é meio frustrante para a pessoa que sai e vai ver. Por mais força que tem aquele trabalho, eu acho que você tem que dar mais informação para dar mais conhecimento para a pessoa. Ultimamente, a mais importante foi a do Sesc Palácio. Eu fiz uma individual lá, e onde ocupei aquela galeria GTO toda. E aí eu coloquei as cerâmicas, essas torres, coloquei umas esculturas, uns objetos que são de arames, que eu fiz umas árvores de arame. Fiz uns pequenos, que eu chamo de moradas, pequenas moradas, tipo uma miniatura, que eu fiz uma instalação dessas peças. Cada peça que eu fazia, sobrava um pouquinho de argila. Eu pegava aquela argilinha e fazia alguma coisa. Tipo, era brincadeira mesmo. E fui queimando aquilo e fui guardando, sem nem olhar mais. Aí foi um dia, o BDMG me convidou para fazer uma individual lá. Aí quando eu fui lá e vi o tamanho, as coisas que eles tinham lá, que eu podia fazer, eu comecei a catar, ver o que eu tinha, para eu não ter que trabalhar tudo para uma exposição, ver o que eu podia aproveitar. Aí quando eu fui abrindo umas caixas e pondo assim, espalhando, eu fui vendo que assim, elas me lembravam uma cidade, eram umas torres deste tamanhozinho. Tanto que eu fiz uma instalação no BDMG só de pecinha pequena. A mais alta tinha 20 centímetros. Quando eu resolvi que eu fiz essa pequenininha, a gente fez uma instalação de 2x2 por 20 centímetros de altura, era uma caixa de acrílico assim tampando, que aí todo mundo ficou encantado com aquela cidade ali dentro, sabe? Aí eu falei assim, então eu acho que eu estou querendo fazer uma cidade mesmo, queria fazer uma coisa grande para eu andar no meio dessas torres, né? Aí eu comecei a crescer. Eu já estava com esse forno, então eu fiz peça de 2 metros, o forno cabe peça de 1,80 m, e fui fazendo maiores. Mas não só grandona, porque grandona assim, é pesado para você carregar, para transportar, é mais caro, é difícil de vender. Então eu sempre intermeei umas grandes com umas médias, umas pequenas, que eu acho que tem lugar para tudo. E continuei nessa linha de cidade, que eu fico assim apaixonada pelas cidades. E quando eu vi o Gaudí, que foi uma coisa assim que me encantou, sabe? Então tem essa coisa de vendo as cidades e vivenciando isso junto com a minha modelagem. Essa busca da cerâmica, de fazer a cerâmica e de acrescentar terra colorida, outros materiais, depois vidro, e aí eu queria pôr um outro metal. E aí eu comecei a visitar muito ferro velho. E virou assim meu parque de diversões, os ferros velhos. E lá eu catava coisas que depois eu transformava e mexia. Essa relação de pegar um objeto que você encontra ao acaso e que você transforma o uso dele, isso me atrai muito. Eu acho isso muito positivo e muito rico para o desenvolvimento da criação. Então eu vou num ferro velho, eu fico catando coisas que eu posso transformar, que eu posso acrescentar no meu trabalho. Sempre, no princípio eu pensei sempre com a cerâmica. Quando veio essa grade, que eu pus ela de pé, que eu vi que é uma escada, aí eu quis fazer umas figuras subindo na escada. Foi a primeira exposição que eu fiz que tinha essas escadas. Tanto as cidades como essas grades, assim, essa coisa tem acho que tem um apelo visual. Eu acho que tem uma coisa assim que... Mas a cidade foi uma época muito forte, assim, de trabalho. Tanto que eu montei cidades em várias cidades. Tá? E cada uma é uma montagem diferente. Apesar de Ouro Preto, ficou assim belíssimo, belíssimo. Foi muito legal. É um cenário. Eu tinha uma certa facilidade. Bom, na verdade eu fui formada como professora primária. Eu nunca trabalhei mesmo como professora primária, mas eu tinha esse lado didático, né? E isso deu muito certo. Então eu fui acrescentando, fui montando, criando grupos.
montando workshop, fins de semana. E eu acho que as pessoas trocam muito quando elas estão em grupo. Eu não gosto da aula particular, aula individual, eu acho que isso não. Mas quando você está com 6 pessoas, cada uma desenvolvendo um tipo de trabalho, uma acaba interferindo na outra, ajudando, sabe? E aluno é muito importante para a gente. Eu acho que o professor enriquece muito com o aluno, sabe? A gente troca ideias, a gente é obrigado a estar aprendendo mais, trazendo novidades. Então isso é fundamental. Eu trabalho com muito aluno, né? E eu falo muito com eles, porque eles chegam uns aqui desanimados, eu não tenho jeito, não está dando certo. A gente tem que insistir, você tem que ter maior paciência e tem que trabalhar muito. Qualquer coisa você tem que trabalhar muito. Mas com arte, ainda mais a pessoa já achando que não tem muito jeito, que tem dificuldade, ela tem que produzir muito. O Picasso falava, não faz uma peça, não, faz 100. Sabe? Você tem que insistir, fazer, para você ir vendo todos os seus erros, todos os seus acertos, onde você pode acrescentar, onde você pode estar tirando. E isso, essa atenção diante do que você está, o resultado do seu trabalho, eu acho muito importante para quem está começando. E não desanimar nunca. Que eu acho que você tem que insistir, você tem que fazer uma vez, 2, tem que mostrar uma vez, tem que mostrar 2. Vai ter gente virando a cara, vai ter gente achando feio, mas você tem que insistir. Se você acredita no que você está fazendo, você tem que insistir com aquilo que você está fazendo. Pode ir procurando melhorar ou modificar, mas você tem que insistir em fazer. Se você paralisa com as menores dificuldades, você realmente não vai para frente. E é muito difícil, não é uma coisa assim, falar que chega gente pensando assim, eu quero fazer, que eu quero abrir uma loja, que eu quero vender isso. Não é desse jeito. Você tem que primeiro aprender a técnica, saber o que você quer falar. Isso é muito importante. O que você quer dizer com o seu trabalho, né? E para daí ver se vai ter gente interessado, ver se vai ter gente interessada em comprar, em admirar, porque às vezes a pessoa pode não poder comprar, mas só das pessoas admirarem, feito falo nas feiras, que vai muita gente nessa feira do mercado. Não é todo mundo que está comprando, mas não importa, você está divulgando seu trabalho. O seu trabalho está ali, as pessoas vêm, te perguntam, você conversa, troca ideia. Então você está se mostrando o tempo todo. Acho que isso é fundamental. Trabalhar e ficar só dentro de casa fechadinho não adianta nada.